Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Fazer a vontade de Deus, esse é o grande desafio de cada um de nós, seus filhos e filhas muito amados. No vídeo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre essa importância, a importância de percebermos aquilo que Deus espera de nós no mundo. Nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos abençoe com um bom entendimento diante da palavra professada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que possamos ter sabedoria e discernimento diante da palavra que o Senhor coloca em nosso coração através do Santo Evangelho do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com a coragem necessária para que, diante do bom entendimento da Tua palavra, possamos compreender aquilo que o Senhor espera de nós no mundo, no dia de hoje. Que nós possamos cumprir verdadeiramente a Tua vontade em nossa vida. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, afinal de contas, todos nós, eu creio que temos um objetivo comum, o objetivo de cumprir a vontade do Pai, de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E é claro que esse é o nosso maior desafio, porque mesmo tendo a vontade de fazer aquilo que Deus espera de nós, muitas das vezes nós não percebemos de fato qual a vontade de Deus em nossa vida. E aí está o nosso grande desafio, afinal de contas, como vamos perceber se aquilo que nós estamos fazendo no mundo é de fato a vontade de Deus? E aí, meus caros irmãos e irmãs, nós não temos outra alternativa que não uma vida de oração. E uma vida de oração constante, perseverante. Claro que isso não é uma tarefa das mais fáceis, porque a vida de oração, ela combina muito mais com sacrifício do que com prazer. Mas somente através desse diálogo que nós estabelecemos com Deus é que nós vamos perceber aquilo que Ele espera de nós. É porque quando nós nos colocamos diante dEle, de coração contrito, de coração humilde, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa necessidade da Tua graça, Deus tem misericórdia da nossa vida. E Ele vai nos revelando pouco a pouco aquilo que Ele espera de nós. E ao mesmo tempo que Ele vai nos revelando, Ele vai também nos capacitando
E da mesma forma que Ele vai nos capacitando, Ele vai nos possibilitando realizar aquilo que Ele espera. Ele vai possibilitando que nós produzamos bons frutos no mundo. E é por aí que nós vamos perceber se estamos correspondendo a esse amor, se estamos correspondendo a toda essa misericórdia que Deus tem de nós. É através dos frutos que nós estamos produzindo no mundo. Se nós olharmos para a nossa vida com um olhar crítico, com um olhar realmente verdadeiro e honesto, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos produzindo coisas boas no mundo, frutos de amor, frutos de perdão, de reconciliação, de pacificação. São esses frutos que vão corresponder à vontade de Deus. E a partir do momento que nós conseguimos fazer aquilo que Deus espera de nós, nós verdadeiramente estaremos fazendo parte da sua família. É isso que Jesus faz questão de frisar no contexto do Evangelho de hoje. Jesus está reunido com seus discípulos e de repente é abordado com alguém dizendo que a sua família está à sua espera. Sua mãe, Maria Santíssima, seus primos, toda a sua família quer falar com Jesus. E parece que Jesus tem uma resposta um tanto quanto mal educada. Parece que Jesus não faz muita questão da sua família ao dizer assim: olha, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece que Jesus ignora a sua família. Mas de fato o que ele quer verdadeiramente ensinar dentro daquele contexto é que a sua família, ou seja, a família do próprio Deus, corresponde àquela que faz a vontade do Pai. Jesus, naquele momento, ele alarga o conceito de família. A sua família não é apenas a sua mãe que o gerou, não é apenas os seus primos. A sua família não é apenas aqueles que têm laços sanguíneos com ele. Não, a família de Deus, a família para a qual ele veio anunciar o amor de Deus, corresponde a todos aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que se dispõem a ouvi-lo e ouvindo, todos aqueles que obedecem e fazem exatamente aquilo que Jesus está orientando. Esse era o desafio de Jesus em relação aos seus discípulos, fazer com que eles entendessem que ele era verdadeiramente o Filho unigênito de Deus, o Messias tão esperado, aquele que viria para salvá-los, aquele que viria para proporcionar a todos a redenção, aquele que apontaria o caminho para que todo o povo pudesse ter a oportunidade de refazer uma amizade que foi perdida lá no pecado original, no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Jesus é aquele que veio nos reconciliar. E é por isso que ele faz questão de dizer: aos olhos de Deus, essa oportunidade está aberta a todas as pessoas. O único critério que ele pede para que sigamos é que nós creiamos em Jesus e, uma vez crendo, possamos cumprir aquilo que ele nos ensina. Porque aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus revela, é a vontade de Deus. Afinal de contas, ele, o Filho, Jesus e o Pai são um. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece ao Filho, conhece ao Pai. Portanto, seguir os mandamentos de Deus corresponde a observar todo o caminhar de Jesus, toda a sua humanidade, a forma como ele se comportava no mundo. Ali nós encontramos o modelo de vida, o modelo daquele que faz a vontade do Pai de forma irrestrita. E por fazer a vontade do Pai de forma irrestrita, ele goza da glória eterna. Por isso, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, o Evangelho de hoje vem
nos mostrar a importância do cumprimento dessa vontade. Veio nos revelar o quanto Jesus foi corajoso em sua missão. O quanto Jesus foi sábio. Jesus não perdia tempo. Ele aproveitava as oportunidades que tinha para poder ressaltar aquilo que verdadeiramente importava ao povo. No Evangelho de hoje, repito, Jesus se aproveita daquele contexto onde a sua família, de forma especial Maria Santíssima, estava presente para ressaltar a obediência que é necessário ter à vontade de Deus. E ninguém mais do que Maria tinha uma vontade de realizar aquilo que Deus esperava no mundo, uma vontade tão grande quanto ela. Maria é o nosso maior exemplo de obediência e de cumpridora da vontade de Deus. Por isso Jesus aproveita a sua presença para poder desmistificar conceitos que estavam enraizados naquela cultura de que a salvação tinha como destinatários apenas o povo judeu, apenas quem tinha o sangue judaico. Não. Jesus agora vai dizer a todos que a família de Deus corresponde a todos aqueles que cumprem a sua vontade. Cumprir a vontade de Deus hoje é seguir aquilo que Jesus nos ensina através do teu Santo Evangelho. Portanto, olhemos para esta riqueza evangélica que nós temos em mãos e coloquemos em prática tudo aquilo que ele nos ensina. Claro que através de uma vida de oração, para percebermos e termos o discernimento de como agir no mundo, diante daquilo que Deus espera de nós, diante daquilo que o teu Filho amado Jesus Cristo nos ensina através do Santo Evangelho, e iluminados, tudo isso pelo Espírito Santo. E assim nós envolvemos toda a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que nós possamos caminhar bem neste caminho de santidade, de salvação, nesse caminho que nós estamos fazendo de volta à casa do Pai. Que sejamos todos abençoados, com sabedoria, com os dons do Espírito Santo, para fazermos sempre as melhores escolhas de nossas vidas, escolhas que correspondam à vontade de Deus. Amém? Muito bem, muito obrigado por essa partilha, muito obrigado pela companhia neste momento de reflexão. Se de alguma maneira essa mensagem foi importante para você, deixe aí o seu comentário, diga aí no vídeo um amém, um assim seja, faça algum comentário que você acha interessante para que possa contribuir com o nosso canal e a plataforma possa impulsionar a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.